Bom, gente, então eu vou explicar aqui para vocês o nosso terceiro questionário, né, sobre o movimento uniformemente variado. É um questionário que vai envolver aí tanto a parte do movimento de forma horizontal, né, as primeiras fórmulas que nós vimos, com a aceleração sendo representado pelo A, vai envolver a parte gráfica também e a parte de queda livre. Então, nessa primeira questão, nós temos aqui uma skatista, que ela vai aumentar a sua velocidade de 2 metros por segundo para 7, percorrendo uma distância de 12 metros. Então, aqui a gente quer saber qual foi a aceleração da skatista durante esse percurso. Então, né, de uma forma muito simples, a gente pode perceber que nós temos aqui as velocidades, tanto inicial quanto a final, e o deslocamento. Ok? Então, quando nós temos essas informações, dá para perceber que claramente essas informações cabem no Toichain. Ok? Então, a gente quer descobrir aqui a aceleração. Vou substituir os demais itens e a gente chega ali ao valor dessa aceleração. O segundo exercício é um exercício de gráfico, tá? Onde eu quero calcular o deslocamento de uma partícula ao final do instante 6. Tá? Então aí a gente tem aqui o gráfico. Tá? Estou pedindo a vocês até o instante de tempo 6. Então não é toda essa área, tá? Vai ser um pedacinho só de área aqui que eu vou colar para vocês. Então vejam, o gráfico ele começa aqui no 0 e a informação do enunciado está pedindo para vir até aqui a medida de tempo de 6 segundos. Então, praticamente, a gente tem que fazer essa área aqui que eu estou pintando de vermelho, tá? Que é, na verdade, um trapézio. Se você pegar a base maior dele, que é essa parte aqui de baixo, somar com a base menor, que é essa aqui de cima, multiplicar isso pela altura e dividir por 2, você consegue trabalhar com o trapézio. Se você preferir também, dá para dividir em duas figuras, tá? Dá para dividir aqui num triângulo, tá? E um quadrado. Aí vocês decidem a melhor forma de resolver esse problema. O terceiro exercício, nós temos aqui um móvel acelerando de forma uniforme. Tá? Observem que eu falo que acelera de forma uniforme. Então, quem é uniforme é a aceleração. Tá? Aumentando a velocidade de 3 para 8 em apenas 2 segundos. A gente quer saber qual foi a aceleração dele. Então, nesse problema, de novo, a gente tem aqui as informações. Esse aqui é a velocidade inicial, essa é a velocidade final, isso aqui é o tempo. Essas informações cabem muito bem no vovô ateu, né? Porque a gente precisa calcular aqui o A. Continuando aqui, né, nós temos esse outro exercício que já é de queda livre, né? Uma moeda é largada verticalmente do alto de uma torre, sabendo que ela cai livremente, né? Então, quando eu falo queda livre, é que está livre de qualquer resistência, né? Qualquer força de resistência do ar, força de atrito, tá? Qual é a posição dela após 3 segundos? Então, quando a gente fala de posição, a gente tem que lembrar da seguinte questão, né? Nós temos aquela fórmula do sorvetão, aquela fórmula feia, né, na verdade, que ficou assim, né? S de t é igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado, isso aqui sobre 2. Na queda livre, o A vira G, né, que é a gravidade que nós temos. Beleza. Quando eu falo posição após 3 segundos, lembrem-se, quando a gente dá o tempo, eu quero calcular o S de 3. Então, onde aparecer tempo, eu vou substituir por 3. Beleza. Tá? O que vai acontecer nesse caso aqui? Nesse caso, a gente tem que pegar as informações do enunciado para poder simplificar as nossas formas. Então, como a moeda, né, ela foi largada, então entende-se que inicialmente ela estava na mão da pessoa,
e a moeda estava parada. Então a gente vai poder cancelar essa parte aqui, porque a velocidade inicial é zero. V0 igual a zero. Da mesma forma, né, então, a altura que essa moeda cai, a gente tem que tomar como referência o alto da torre. Então eu vou supor que o alto da torre, né, a posição inicial é zero. E ela é diferente de zero lá no chão, onde essa moeda cair. Então a gente pode simplificar essa posição inicial também, esse zero é zero, e a nossa resolução do problema se resume a esse pedaço aqui. Então vou multiplicar a gravidade pelo tempo elevado ao quadrado e dividir por 2. Esse outro exercício aqui, tá? Nós temos o motorista de um ônibus, esse ônibus está a 80 km por hora, ele precisa parar totalmente o veículo para não bater no muro que está ali 12 metros à frente dele. Tá? Então, observem isso daqui, né, que está em quilômetros por hora. Geralmente nós não trabalhamos com quilômetros por hora. Então ele vai percorrer 12 metros, tá? Esse é o deslocamento dele. E a gente precisa descobrir a desaceleração. Tá? Eu não tenho essa informação explícita, mas vejam só. A velocidade final desse ônibus tem que ser zero, porque ele vai ter que parar totalmente. Tá? A velocidade inicial dele é esse 80 km por hora. Na verdade, né, a gente vai ter que passar para metros por segundo. O deslocamento é de 12 metros. Ok? Então, a gente pode pensar que a equação de Torricelli atende plenamente o que a gente quer, né? Porque a gente quer calcular aqui o A. Eu tenho a distância, né? E tenho as velocidades. Aí é só fazer a substituição. Tá? Esse outro problema do foguete de brinquedo, né? Esse é um dos problemas mais desafiadores aqui do nosso questionário. Tá? Então você tem um foguete de brinquedo. Tá? Ele vai ser lançado a partir de uma plataforma de 1,5 m em relação ao chão. Tá? Então aqui está a plataforma. Vou tentar fazer aqui para vocês, né? Aqui está a plataforma. Essa distância aqui, ó, em relação ao chão, é de 1,5 m. Tá? E aí o que vai acontecer? Nós vamos disparar um foguete, né, de brinquedo. Então imagina que esse aqui é um foguete. Ele sai com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Certo? Como ele vai subir, ele vai encontrar, né, a gravidade tentando jogar ele para o chão. À medida que esse foguete subir, ele vai se tornando mais lento, porque a gravidade vai diminuindo a velocidade dele. O que nós queremos saber? Tá? Imagina que esse foguete vai subir, vai parar lá em cima e vai cair de novo. Só que quando ele cair, ao invés de ele cair aqui na plataforma, ele vai cair no chão. Então, nós temos que ver a seguinte coisa, né? Num exercício de lançamento, o tempo de subida e descida são iguais quando eles caem no mesmo ponto. Nessa situação, eu vou ter que observar o quê, né? Eu vou ter que observar que ele vai levar um tempo para subir. Eu consigo calcular esse tempo pensando o seguinte, né? Na subida, eu posso usar vovô gato, né? Uma gravidade com sinal contrário. E aí eu sei que no ponto máximo onde ele sobe, ou seja, onde o foguetinho dá uma leve parada e volta a cair, a velocidade dele é zero. Sabendo a velocidade inicial e a gravidade, eu consigo descobrir esse tempo de subida. Certo? Aí, gente, o seguinte, uma vez que ele está aqui, ó, vamos fingir que ele está aqui. Vou até fazer uma estrelinha. Agora, ele subiu uma altura máxima. Ó. Essa altura máxima ela não é de 1,5 m. Né? Ela é 1,5 m mais tudo que ele subiu. Eu preciso descobrir o tempo, né,
que ele leva para cair dessa distância total, e aí eu vou somar com o tempo de subida, né? No final, né? O tempo total vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Só tomem cuidado, né, que esse tempo de descida ele não é, nessa situação, igual o tempo que ele levou para subir. Por quê? Ele não vai voltar para o mesmo ponto, ele vai cair um pouco mais para frente. Nesse outro aqui nós temos um módulo explorador, né? O que é um módulo explorador? São aquelas cápsulas, né, que o pessoal usa para pousar, né, em outros planetas. Então, nós temos aqui um desses módulos. Ele vai se separar do foguete e vai começar a descer na Lua. Ou seja, ele tem que descer uma altura de 5 metros e ele inicialmente está a uma velocidade de 1 metro por segundo. O que vai ocorrer, né, que ele, na realidade, a Lua tem uma gravidade diferente da Terra. Então esse módulo ele vai começar a cair sob efeito da gravidade da Lua. E aí, como é que a gente vai resolver o problema? Né? Eu tenho que pensar, né, que eu tenho a distância que ele vai cair, eu tenho a velocidade inicial dele, e aí todo objeto que está sob ação de alguma gravidade, né, no caso aqui a gravidade é de 1,6 metros por segundo ao quadrado, ele vai ficar mais rápido, né? Todo objeto que cai tende a ficar mais rápido com o tempo por conta da gravidade. Aqui a gente pode pensar em Torricelli de novo, né? Eu falo, Torricelli é uma fórmula aí que vai servir para nós resolvermos quase tudo dentro da física. Só tome cuidado com essa gravidade, né? Que ela é a gravidade da Lua. Tá? Nesse outro problema, nós temos aqui um geyser, né? Ou um geyser, se você preferir, né? Que nada mais é que um jato de vapor. Costuma sair assim de fontes hidrotermais. E aí, o maior registro que se tem, né, de altura atingida por um jato desse é de 480 metros. Tá? E aí vamos supor que você, né, uma pessoa curiosa, quis descobrir qual foi a velocidade que esse jato teve para poder chegar até essa altura. Então, ok, né, eu vou pensar a seguinte coisa. O jato ele vai ser disparado com uma velocidade alta, para quando ele chegar nesse ponto aqui, ó, ele está com a velocidade zero, certo? Como isso ocorre na superfície da Terra, né, a gravidade então é 10, e aí a gente pode jogar de novo, né? Como eu falei, o Torricelli ele é uma fórmula aí coringa, ele serve para tudo. A velocidade inicial do geyser, né, nesse ponto aqui, desse jato, nesse ponto, vai ser zero. A inicial é o que você quer calcular. Como a gente está calculando a subida dele, né, a gente tem que fazer a gravidade como negativa. E o deslocamento que ele vai ter, a altura que ele vai percorrer é de 480 metros. Então, basicamente, você vai substituir aqui essas informações. Nesse outro, um menino joga uma bola com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. E aí a bola atinge um ponto máximo e depois volta para a mão do menino. Tá? Nesse caso aqui, a bolinha vai voltar para a mão dele. Eu vou querer saber qual altura que ele chega, né? Que altura máxima ele chega. E quanto tempo a bola leva para retornar para a mão do menino. Então, observem que nesse problema, diferentemente do exercício do foguete, né? Que nós vimos agora há pouco, a bola vai subir e voltar para o mesmo ponto. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Só que o tempo necessário, né, o tempo total entre a bola ir e voltar para a mão do menino é a soma dos dois. Tá? Como é que a gente pode calcular a altura máxima? Como é que a gente calcula essa altura? Né? De novo, olha quem está aparecendo aqui. Torricelli. Eu sei qual que é a velocidade inicial da bola, que são os 15.
eu sei que no ponto máximo, exatamente nesse ponto, a bola dá uma parada, por isso que ela não sobe mais. Então isso aqui é 0. A gravidade eu sei que é 10. E a distância é o que a gente quer saber. Calculou. E para fazer o tempo? Para fazer o tempo a gente pode usar o vovô gato, né? O tempo de subida, o vovô gato é negativo. E aí, se eu calculei o tempo de subida, eu sei que o tempo de descida vai ser o mesmo. Então, se eu somar os dois, ou multiplicar o tempo de subida por 2, eu descubro aqui as informações. E por último, nós temos aqui um exercício de gráfico, tá? Onde eu estou pedindo para vocês o deslocamento e a aceleração. O deslocamento, sempre bom lembrar, é a área aqui das figuras que se formam. Então eu vou calcular a área de um trapézio, a área de um retângulo e a área de 2 triângulos. Tá? Esse aqui ele é bem semelhante ao que nós vimos na sala, né? Nós vimos em aula. Então observem que aqui vai ter uma relação importante. Agora, como é que eu faço também para calcular aqui a aceleração? Só lembrando, né? A aceleração é a velocidade final menos a inicial, dividido pela diferença de tempo. Tempo final menos o inicial. Então eu tenho, pelo dado do gráfico, né? Eu tenho a velocidade final, que é menos 20. Tenho a inicial, que é 20. Positivo, né? E a diferença de tempo é tempo final 10, tempo inicial 0. Aí, basicamente, a gente consegue calcular essas informações. Ok, gente? Então, está explicado aí o questionário, né? A data de entrega é até a próxima segunda-feira. E aí, espero que vocês consigam fazer. Obrigado.